lembro dos congressos que eu estava com minha mãe, né? E nós fazíamos parte da Assembleia de Deus. E você sabe onde muitas irmãs do coque se juntavam, gente, era poder de Deus e fogo mesmo, né? Então eu vi várias vezes pessoas, né, irmãs chegavam em mim e falavam que, né, que eu seria um pastor, me via com um cajado, enfim. Mas eu nunca vi isso, né? Eu olhava para mim e não via um pastor, não via que tinha capacidade, que, né, que poderia ser um pastor, enfim. Quando nós viemos para os Estados Unidos, né, nós viemos aqui para um ministério também, ficamos durante 16 anos nesse mesmo ministério, e ali foi toda a carreira minha, né, onde eu me tornei pastor, né. Mas no começo eu ficava atrás das cadeiras, me escondendo atrás das cadeiras, era muito tímido, né. A minha esposa já era mais para frente, ela queria mais. Eu creio que começou, né, começou primeiramente, eu digo que foi um sonho de Deus, né? Deus é que, né, que me escolheu para isso. Mas eu digo que eu tinha um amigo, Júnior e a Claudinha, são maravilhosos, né? Estão lá no Brasil, não sei se estão assistindo. Espero que você esteja me vendo, amiga. E eu quero mandar um abraço para o Júnior, para, né, para a Claudinha aí, né? E Juninho, o Thiago lembra do Juninho, Lembro. né? A Vitória também, hoje é uma moça, né? Ela nasceu, né, um pouquinho antes que o Gabriel, né? Foram muitos amigos, né? E eu lembro um dia que o pastor, né, da igreja chamou o Júnior e falou, né, e desafiou o Júnior para liderar os adolescentes, né? E aí o Júnior, ele falou, olha, eu só vou liderar se o Márcio for comigo, né? E quando ele chegou para mim, eu falei, uau, né? E na realidade eu não queria, né? Vou ser sincero, eu não queria, né, dirigir os adolescentes, mas a minha esposa, depois conversando com ela ali, ela falou, não, vamos, né? Vamos juntos, vai ser legal, enfim. E eu vejo que eu ficava mais, né, left behind, deixado de lado, porque é que eu não tomei uma posição, não assumia, não me via nisso, né? Mas enfim, eu creio que começou tudo ali, teve um congresso onde, né, dos adolescentes, onde nós fomos impactados. Eu acredito que depois desse congresso que nós fizemos dos adolescentes, que foi o primeiro, não sei se foi o primeiro ou o segundo, né? Acho que foi o primeiro, marcou. Foi o primeiro congresso que houve com os adolescentes, né? Eu fui impactado, né? Nós fomos impactados. Eu acredito que ali liberou algo no reino do Espírito, né? Onde eu comecei a desejar. Aonde eu comecei, eu lembro de um grupo que nós se reuníamos, né? Tem um grupo que não era qualquer pessoa que se reunia, porque ali estava era dirigente, um amigo meu era dirigente da segunda-feira do culto, né? Que eu tinha o culto da Vitória, né? O culto da segunda-feira, e ele tinha algumas pessoas que eles se reuniam para ler a Bíblia e orar. O culto da né? Vitória era o culto da filha do Juninho. Tô brincando. Da Vitória. e eles se reuniam para orar e para ler a Bíblia, né? E aquilo me chamou a atenção, eu comecei a ter desejo, e eu me convidei. Eu falei, gente, eu posso ir com vocês, ler a Bíblia, né? E orar, e enfim, né? Aprender mais. E ali foi começando também. Eu louvo a Deus pela vida também, não sei, do Sérgio, né? Ele que deu as primeiras oportunidades, né, para mim, Deus usando a vida dele, né, nesse culto de segunda-feira que nós fazíamos, né, ali, e ali que começou, né? Tinha o Vandinho, tinha o Alisson, cada um está numa parte, todo mundo, todos pastores, né? Todos pastores e todos na frente de igreja, né? E se você olhar hoje, todo esse grupo que nós orávamos juntos, interessante, é verdade. Hoje paro para ver esse grupo que nós oramos junto, Deus levantou todos os pastores e estão pastoreando a igreja. Né? E um abraço a cada um dos meus amigos aí, muito tempo, né? E olha o que Deus faz. Mas foi ali, eu acredito que foi ali, né? E foi, eu digo que eu fui, irmãos, eu fui testado, né? Eu fiquei, se eu não me engano, acho que eu fiquei uns 5 anos de diácono, né? Você limpava a igreja. Eu gostava de limpar banheiro, gente. Ele limpava, irmãos, limpava banheiro, feliz da vida. Ele falava, deixa esse banheiro comigo. Pegava aqueles banheiros fedidos. E ele ficava era o último a sair da igreja limpando banheiro, amava. Ficava feliz da vida. Eu me lembro que era uma briga para limpar banheiro. Eu falava, gente, pode deixar que eu limpo o banheiro. Eu ficava tranquilo, eu me divertia naquele banheiro. Eu lembro disso, que eu ficava esperando, às vezes, com a Carla até o final, até acabar embora, o culto, todo mundo ia embora e o Márcio estava lá. Terminou. De banheiro tinha que ser o último. No banheiro. Sim, eu levava muito a sério, né? Quando eu assumi mesmo, eu sou uma pessoa assim, às vezes eu corro um pouco, né, da responsabilidade, mas quando eu assumo a responsabilidade, aí eu vou até o fim, né? Então, aí depois de diácono, né, a gente foi crescendo, e foi eu acredito que eu fiquei 2 anos também, eu fiquei 5 anos de diácono, acho que foi 2 anos, presbítero, né? Depois de presbítero foi mais 1 ou 2 anos evangelista, depois mais 1, 2 anos que eu fui ser pastor, bem né? provado. E fui bem testado assim, né, por Deus, né? E eu louvo a Deus também, né? Se pastor Francisco ouvir também essa live depois, eu amo ele, né? É um pastor que me inspirou muito e que deu oportunidade para nós também, né? Eu acredito que se somos o que somos também, Deus usa pessoas aqui nessa terra, entendeu? E
todo, né, o ministério dele, que Deus abençoe também. Um abração ao pastor Francisco ali. Amém. E RCN, né, Revival Church. Glória a Deus, pastor Francisco. Nós crescemos. E eu também. Daí o Márcio foi levantado pastor, ficou alguns anos já ajudando, auxiliando, né, como pastor ali na igreja. E passou um tempo. Aí fui desafiado a trabalhar com mulheres. E aí foi onde comecei a me desenvolver ministerialmente, né? E trabalhei 3 anos com mulheres. Foi uma grande bênção também. E durante esse período, acho que no 2º ano que eu estava liderando, o pastor me procurou dizendo que gostaria de me levantar pastora. E já era um propósito de Deus, né? E eu me lembro, assim, como que foi muito lindo. E aí, foi assim. Glória a Deus. Mas antes disso, logo novinha, eu fui levantada missionária, que na igreja só consagrava mulher missionária. Aí, depois de um tempo, que eles começaram a consagrar mulheres pastor. Então, eu já cuidava de um rebanho que era as mulheres, né? Ali ajudava, auxiliava também a pastora local. E foi assim. Glória a Deus. E como que foi que nasceu a KOH? Agora vem a pergunta da pastora Silvia. Essa é uma das perguntas da pastora Silvia. Eu não sei se vai dar para responder todas as perguntas que nosso tempo também, né, temos aí. Como é que foi que nasceu a KOH? Eu digo que a KOH nasceu no coração de Deus antes de nascer no meu coração, né? Amém. Eu fiquei 16 anos em um ministério e louvo a Deus por esse ministério, que eu fiquei 16 anos, amo cada um, né? Como falei, pastor Francisco. E eu acredito que eu fiquei 2 anos mais ou menos quando Deus começou a mudar muitas coisas em mim, né? Meus olhos começaram a se abrir para muitas coisas, comecei a ter revelações. E foi quando Deus, né, ele deu uma direção para nós sairmos de onde estávamos nesse ministério. Foi algo muito difícil para nós, eram 16 anos, crescemos juntos, estávamos juntos ali, né? Meus filhos, né, todos nasceram ali. Não fazia sentido na mente não humana. fazia sentido, estava tudo bem, entendeu? A gente tinha um relacionamento muito bom, né, com todos ali. E nós não saímos por causa de nenhum problema, ou sair porque não gostava de alguma coisa. Não, foi realmente por causa de uma visão, né? Deus começou a abrir os meus olhos para muitas coisas, dar uma visão diferente, até com a qual o pastor tinha. E depois nós fomos entender que Deus tinha algo específico para nós, né? E foi quando nós saímos, mas também nós não tínhamos uma direção certa se nós, né, iríamos abrir uma igreja, que tínhamos chamado, nós sabíamos que não sabíamos o tempo. Mas não né? era plano, né? Sair para abrir algo, nunca foi plano, porque Deus me deu uma palavra, né? Foi interessante que tudo Deus falava comigo pela palavra, né? Eu nunca me movi por sentimento, eu nunca me movi por uma vontade minha, né? Deus sempre falava comigo na palavra, né? E uma vez eu estava, né, minha esposa estava no Brasil, eu estava aqui, e Deus me deu uma palavra: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, né? Era uma época que a gente estava no ministério, né? Inclusive o pastor que estava nesse ministério precisava muito da gente, né? Mas eu tive essa impressão no meu espírito, e através da palavra nós decidimos, né, sair, né, e sem saber para onde íamos, né, não tínhamos nada programado, e fomos depender de Deus, né? Foi no momento que nós fomos depender de Deus. E só para mim, né, dizer como que nasceu. Eu estava em um momento, depois que nós saímos, né, desse ministério, nós estávamos em momentos de oração, né? Deus coloca uma pessoa no nosso caminho, e nesse momento de oração nós estávamos, né, em momento de jejum, de oração, dependência de Deus, né? Se fechamos, eu até não recebi algumas ligações de pastores amigos, né, para não ter influência, né, externa. E teve um dia que eu estava dormindo, isso me chamou, eu nunca tive uma experiência, eu tive várias experiências com Deus, mas essa experiência marcou a minha vida, porque eu estava dormindo e eu ouvi audivelmente Deus chamar o meu nome, né? Uma voz. E quando essa voz me chamou meu nome, eu achei que era minha esposa quando eu acordei, mas eu falei: não, essa voz não é da minha esposa. Foi uma experiência assim única. E quando eu acordei, de repente eu falei: amor, você falou comigo? Ela: não, ela estava dormindo, eu vi que ela estava dormindo. E de repente o meu coração começou a arder. Eu nunca tinha sentido isso, uma experiência muito forte, meu coração ardeu. E meu coração ardeu, eu falei: nossa, é Deus que me chamou, como chamou Samuel. Falei, ele chamou eu pelo meu nome. E quando eu acordei aquilo, eu falei: nossa, Deus quer falar alguma coisa comigo. Levantei, né, achei que Deus ia falar alguma coisa, enfim. Mas naquele momento não falou nada. E como, né, de costume, eu fui para o escritório trabalhar, e sempre eu tinha um momento ali, né, do meu particular com Deus, e eu comecei a abrir a palavra de Deus e ler. E quando eu estava lendo, eu comecei a chorar. O Espírito Santo me tomou, né, de uma certa forma assim, violenta, eu digo assim. E eu comecei a escrever ali tudo que o Espírito Santo foi me falando, né, sobre qual a igreja que Deus estava querendo que nós, né, plantássemos, desse início nessa igreja.
igreja, né? E foi através da passagem de Maria, que estava gerando Cristo Jesus, né? Falou sobre Isabel, né? Que era o último profeta que nasceu de Isabel, que era João Batista, mas tinha uma igreja que iria gerar segundo Cristo, né? Que Maria gerou. Era uma mulher virgem, uma mulher pura, né? Então foi ali que nasceu, né, a KOH, foi ali através de uma revelação de Deus mesmo, não foi coisa que eu acordei num dia e falei assim, não, vamos abrir um ministério, vamos abrir uma igreja. Não, foi debaixo de uma revelação, eu só tenho convicção de Deus e foi maravilhoso. E precisamos lembrar que a gente daí, não por isso a gente saiu falando, vamos abrir. Nós precisávamos ter alguém, né, para estar debaixo de uma cobertura. E Deus nos conectou com o pastor Márcio nesse tempo, falou, quero estar orando com vocês. Ele falou, olha, eu adoraria ter vocês como pastores na nossa igreja. Vocês são um casal que nós temos já ouvido falar de vocês. Nisso, a nossa secretária na imobiliária era da Videira. E ele já conhecia a gente, nossa história. E ele falou, adoraria que vocês viessem ficar com a gente na Videira, mas eu sinto que tem igrejas para nascer de dentro de vocês. E ele falou, então, eu conte comigo, quero abençoar, ser bênção na vida de vocês de qualquer forma. E ali Deus nos conectou e a gente entendeu que realmente o Senhor tinha um plano de abrir, de iniciar, de plantarmos uma igreja, né? Que foi um grande desafio. Glória a Deus. Quanto tempo tem a KOH hoje? Quanto tempo tem a KOH hoje? 3 anos, em janeiro. Uns 3 anos. E a visão da KOH? Qual a visão? Eu posso dizer, né, qual é a visão da KOH, né? Nós não somos uma igreja clerical, né? Nós cremos, né, que cada crente é um ministro de Deus, né? Nós não vemos assim que o pastor é só o pastor que tem a unção, só o pastor que ora, né? Para mim resumir a visão, todos nós somos ministros, nós somos sacerdotes, né? E o que nós estamos levantando é uma geração, né? Uma geração de filhos que venham manifestar a Cristo, né? Nós cremos que cada casa, né, é uma extensão, né, da igreja. Nós cremos que aonde você vai, você é a igreja, né? Antigamente eu tinha uma questão, né? Não, a igreja é o lugar que você vai, eu vou à igreja, esse lugar é ungido, o púlpito é ungido. Não, isso aqui é madeira, isso aqui não tem poder nenhum, né? Porque na velha aliança Deus dizia, né, para Moisés, tira a sandália dos seus pés que o lugar é santo, né? Na nova aliança, o filho ele pode entrar, né? Porque Cristo abriu um novo e vivo caminho. Então, né, hoje nós somos a casa de Deus, hoje nós somos a igreja, então onde nós vamos, a igreja vai.